Muito bem, então estamos dando continuidade aqui ao vídeo anterior, onde nós fizemos uma introdução, não é? Ao canal e ao que se pretende aqui. Mas antes de nós adentrarmos na parte legal da coisa, que são os aplicativos, os jogos, as outras tantas coisas que eu quero abordar aqui com vocês, nós precisamos falar sobre um aplicativo, um software que é muito importante, que sem ele eu não conseguiria fazer absolutamente nada disso que eu faço aqui, que é o leitor de tela. É incrível que em pleno século XXI, no ano de 2022, tenham pessoas que não têm a menor noção do que é, de como funciona, do que são as tecnologias que nós temos hoje em dia. Em qualquer comunidade que eu poste, independente sobre o que for, imediatamente quando as pessoas se dão conta que eu não enxergo por causa do nome do usuário que eu uso ou de algum detalhe que tenha evidenciado esse fato quando do meu post, o assunto no qual nós estava que nós estava abordando, ele vira irrelevante, porque as pessoas ficam tipo, meu Deus do céu, como é que tu faz isso? Que coisa, que tu usa, que acontece, como é que tu faz isso? Alguém escreve pra ti? Pelo amor de Deus, gente, alguém escreve pra ti. Olha o absurdo do que eu tô dizendo aqui. Mas para que isso possa ser entendido e até divulgado, eu precisava fazer esse vídeo antes de nós entrarmos na parte legal da coisa. Então, vamos lá aqui. Nós estamos aqui na minha área de trabalho, né? Program Manager. E eu dei um home para ir lá pro início da tela. Tá, então eu vou só diminuir a velocidade aqui, porque senão vocês não vão entender nada. Eu uso a velocidade muito alta, porque se eu uso ele muito baixo me dá um desespero aqui. Velocidade 40. Tá, agora ela tá. Eu julgo que ela tá suficientemente devagar. O que eu uso aqui se chama NVDA. NVDA, Non-Visual Desktop Access, que seria acesso não visual ao desktop, ao computador. Esse aqui é um produto gratuito, tá? De código aberto, que é suportado por uma ONG, por uma empresa sem fins lucrativos, que veio a se contrapor ao JAWS for Windows, Job Access with Speech, que é o leitor de tela comercial do mundo todo, que, diga-se de passagem, como todo outro produto para cego, é um absurdo de caro. A licença do JAWS, eu fiz a pesquisa da licença americana e peguei o preço e converti para reais agora há pouco. Uma licença do JAWS que não seja a versão anual, que é a completa, são $1.000, que convertidos para reais, sem considerar nada mais, é só o valor bruto, $1.000 estão equivalendo, até agora há pouco, quando eu fiz a pesquisa, $5.240. E a licença anual, que é uns $99, portanto fica por volta de uns $510, $550. Isso é um absurdo. E aí, em 2006, surgiu o NVDA, que é essa alternativa gratuita, que eu, pessoalmente, já tendo usado tanto o JAWS quanto o NVDA, eu prefiro muitíssimo mais o NVDA, porque eu, na minha concepção de pessoa que usa o computador desde que tem 6 anos de idade e que mais recentemente se tornou programadora, o NVDA é um software muito mais estável para a tua máquina, muito mais friendly, amigável para ela. Ele é mais leve. Ele entrega as mesmas funcionalidades do JAWS. Ele não drena os recursos do teu computador. Ele é um programa muito lightweight, ele é muito leve para rodar no teu sistema, não só considerando-se espaço de armazenamento, ele é muito tranquilo para rodar. E ele é de código aberto, então, tipo, se tu é um programador que entende das coisas, tu pode contribuir com ele, tanto no projeto em si, no leitor de telas em si, quanto desenvolvendo add-ons para ele, que são plugins, né, os populares plugins que você pode estar desenvolvendo e disponibilizando para a comunidade para servir várias funções. Então nós temos várias coisas para ele, por exemplo, que são desenvolvidas pela comunidade. Nós temos um tradutor de texto,
que ele pega a saída de texto do seu NVDA e traduz para um outro idioma. Nós temos o Unspoken, que é como se fosse um painel de áudio da sua tela. Eu vou estar demonstrando isso aqui daqui a pouco. Nós temos várias outras funcionalidades, assim. O OBJPad para você navegar por objetos na tela que às vezes não são acessíveis pelo NVDA, assim, porque o programa que você está tentando usar talvez não seja acessível, construído, programado da maneira correta. E são várias as funcionalidades que tem. O NVDA é um programa gratuito, como eu já falei, suportado e desenvolvido por uma ONG, desenvolvido do cego para o cego. Ele é muito grande, ele é um projeto muito abrangente, assim. Você tem cursos, você tem muita coisa que diz respeito ao NVDA. Eu vou estar deixando o link para o site dele, inclusive, na descrição depois. E o NVDA, por ser gratuito, ele abriu as portas do mundo da informática para os cegos no mundo todo. Ele suporta atualmente mais de 50 idiomas, inclusive idiomas que são menos falados, assim, idiomas mais dialéticos, assim, de regiões específicas. Então isso trouxe uma comunidade maior para ele, porque, poxa, quem é que pode pagar $1.000 num software hoje em dia? Então, assim, e eu vou estar demonstrando um pouquinho dele aqui. Como eu falei, nós estamos aqui na minha área de trabalho, Program Manager. Nossa, tá muito lento, me dá um desespero. E só de eu mexer aqui, ó, para ir pro primeiro item, o que ele me diz? Lixeira 1 de 18. Então, o que eu sei aqui? Que eu estou no primeiro item da tela e que ele tem 18 itens aqui na minha área de trabalho. Vários itens, aplicativos e coisas que eu uso no meu dia a dia aqui. Eu estava falando do Unspoken só para mostrar para vocês também o poder dos addons. Eu recomendo agora que você ponha um fone de ouvido para continuar ouvindo aqui. Eu vou instalar o addon aqui no NVDA rapidinho. Vai reiniciar. E para vocês entenderem o que ele é. Pronto, ele instalou. Ok, ele voltou pro gravador aqui. Ó, desktop. Lixeira 1 de 18. Agora eu vou ir baixando com as setas aqui. FileZilla. Se vocês estão com o fone de ouvido, vocês estão vendo que o som tá na esquerda e ele tá baixando. Ele vinha lá de cima da tela e ele tá baixando. Ó, tô avançando aqui pra direita agora na primeira linha lá de cima, o som tá mais pra direita. Esse som que vocês estão vendo, esse bip, ele indica pra mim, que não tô vendo a tela, onde é que o item mais ou menos ele tá posicionado. É como se fosse uma landscape, uma paisagem da minha tela em forma de áudio pra mim me localizar. Eu uso muito esse addon aqui quando eu estou programando, desenvolvendo interfaces gráficas, onde eu preciso ter uma noção maior de onde eu estou colocando meus controles, por exemplo. É bem útil. Agora eu vou dar tab aqui, ó. Ó, o som já mudou de lugar. E é isso, ele serve para essas coisas assim. Ele é bem interessante. Ele consegue trazer muita informação. E aí tem várias outras opções no NVDA, obviamente. Você consegue aprender a digitar, assim, porque ele tem a pronunciação de caractere por caractere conforme tu vai digitando. Com insert 2, você alterna isso, ó, não falar caracteres digitados e falar caracteres digitados. Tem vezes que eu uso ele ativado, tem vezes que não, depende muito do que eu estou fazendo. Se eu preciso de um trabalho mais sério, onde eu não queira errar, eu deixo os caracteres ativados, mas na maioria do tempo não. É que são maneiras muito eficientes que você tem de aprender a fazer as coisas, de digitar. Existem teclados Braille, por exemplo. Gente, teclado Braille. Assim, parece ter uma concepção no mercado de que cego ele é rico. Um teclado Braille, um teclado comum, que nem esse que eu estou usando aqui. Eu estou usando um teclado bem comum aqui, USB e tal. Que saiu R$30 no mercado, sei lá, digamos assim, colocar um preço que tá na média dos teclados, mais simplesinhos assim, de entrada.
Um teclado funcional, não tem problema nenhum nele. O mesmo teclado USB e Braille, que aí tem ou não os caracteres ampliados para quem também tem baixa visão, o mesmo teclado sai por R$ 250. Só porque ele tem o adesivado nele, ou no plástico ou por cima das teclas, o Braille. Isso não existe. Isso é um dos maiores absurdos que tem, porque você não precisa do Braille para aprender a usar um teclado. Eu vou dar uma dica para você, inclusive agora que tá ouvindo aí do outro lado. Pega o teu teclado, foca nele. Não olha para ele, só põe as tuas mãos no teclado e fecha os olhos e presta atenção no que eu vou dizer. Se tu passar a mão pelo teu teclado, tem algumas teclas que vão te dar uma localização, uma noção para tu poder te orientar. Por exemplo, na terceira linha, de baixo para cima, vindo da esquerda, nós temos o Caps Lock, o A, o S, o D e o F. Opa, se você pôr a mão agora em cima do F, tu vai ver que tem um relevo nele. Tem um relevo, então já dá para você ter uma orientação através daí. Do lado à direita do F temos o G, temos o H, o J e de novo tem uma marcação em cima do J. Dá para nós nos orientarmos perfeitamente por aqui e ter uma noção de onde está todo o resto das letras do teclado só através dessas duas marcas que nós temos aqui. E para você que tem também o teclado numérico lá à direita, nesses teclados externos, assim, você tem sempre o teclado numérico à direita, o número 5 também tem o mesmo relevo em cima dele. Então tu consegue te orientar. Um teclado Braille, não, né, pessoal, não precisa. Eu decorei o teclado quando eu tinha 6 anos de idade, 6. E nunca mais esqueci, não é necessário. É um dinheiro que você podia estar investindo em qualquer outra coisa que você precise aí, que o teu filho ou o que quer que for precise aí. Um teclado Braille não é um desses investimentos. E assim, eu dei um exemplo do teclado porque é o que eu uso aqui, mas a maioria dos outros produtos são nessa mesma faixa de preço. São produtos muitíssimo caros, mas que hoje em dia eles perdem a relevância porque nós temos, e isso nós vamos abordar em gravações subsequentes que eu vou fazer aqui, nós temos N outras possibilidades que nos fazem a mesma função desses produtos caros no computador, no celular, ou nós podemos adaptar outros métodos para conseguir os mesmos objetivos, que nem eu acabei de fazer que nem eu acabei de mostrar para vocês aqui usando o teclado. Então, eu acho que deu para ter uma introdução mais ou menos do que é um leitor de tela. É essa voz que fica falando de fundo. Aí ela me diz o nome do item, me diz, por exemplo, aqui. Iniciar. Visão de tarefas. Me diz o nome. Aí, óbvio que o meu leitor de tela está configurado diferente, mas ele lê as dicas de ferramentas sobre como você atua com o item que você está passando por ele no teclado. Ele é bem completo, são os nossos olhos, digamos assim. E é isso, eu espero que tenha sido uma introdução suficiente para vocês estarem entendendo o que nós vamos estar vivenciando e usando juntos nos próximos conteúdos, tá bom? Não esqueçam de dar o like, de compartilhar, e é isso aí. Iniciar. Interromper.